Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindas ao nosso primeiro episódio do quadro Papo com Especialista. E uma boa noite especial, principalmente para você que está acompanhando essa transmissão ao vivo, mas também para quem vai assistir depois essa conversa posteriormente aqui pelo YouTube. Para quem ainda não me conhece, eu sou Paulo Faustino, advogado, sócio do escritório Alves Faustino, e será um prazer conduzir essa conversa com vocês nessa noite. Hoje vamos conversar sobre um tema extremamente atual, as mudanças da NR1 e a crescente importância da saúde mental no ambiente de trabalho. Nos últimos anos, a discussão sobre saúde mental deixou de ser um assunto restrito aos consultórios e passou a ocupar um espaço dentro das organizações. Questões como estresse excessivo, burnout, assédio moral, sobrecarga de trabalho, pressão por resultados e qualidade do ambiente organizacional passaram a receber cada vez mais atenção da sociedade e também da legislação trabalhista. E para enriquecer o nosso debate, eu tenho a satisfação de receber duas convidadas muito especiais. A primeira delas é a doutora Marina Suezima, advogada especialista em direito trabalhista bancário, com ampla experiência nas relações de trabalho e na atuação em demandas envolvendo trabalhadores do setor financeiro. E também tenho a satisfação de receber a doutora Márcia Chanos, psicóloga especialista em psicologia comportamental, com ampla experiência no acompanhamento de profissionais que enfrentam desafios relacionados à saúde mental, desenvolvimento de carreira, relacionamentos interpessoais e bem-estar no ambiente de trabalho. Quero agradecer imensamente a presença de vocês duas e a disponibilidade para compartilhar conhecimento aqui conosco. Obrigada, Prazer é o Paulo. nosso, doutor Paulo. Prazer em conhecê-la, doutora Márcia. Prazer, prazer. Vocês são incríveis. Obrigada pelo convite. Muito obrigada pelo convite também. E antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma observação importante para todos que estão nos acompanhando. A proposta da nossa live não é fazer uma análise técnica aqui da NR1, mas sim promover um bate-papo bem leve, prático e acessível sobre os desafios da saúde mental no trabalho, os riscos psicossociais e a importância da prevenção. A nossa intenção aqui é um pouco diferente. Nós vamos falar sobre desafios que encontramos no dia a dia, sobre os sinais de alerta que muitas vezes passam despercebidos, sobre os riscos psicossociais presentes nos ambientes de trabalho e sobre os impactos que o adoecimento emocional pode gerar tanto para os trabalhadores quanto para as próprias organizações. Portanto, encarem esta live como um bate-papo entre pessoas que vivenciam essa realidade sob perspectivas diferentes, mas complementares ao mesmo tempo, e que desejam compartilhar aqui nesse espaço conhecimento, experiências e reflexões sobre um tema que está cada vez mais presente na vida de todos nós. Então, para começarmos aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de ouvir um pouco de cada uma de vocês. Na opinião de vocês, por que a saúde mental passou a ocupar um papel tão importante dentro das organizações e por que esse tema ganhou tanta relevância nos últimos anos? Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Marina, sou advogada e sócia do escritório Nascimento Bernardes. Eu atuei por muitos anos no jurídico trabalhista do Itaú Unibanco, juntamente do Dr. Paulo, trabalhamos juntos por alguns bons anos, onde nos tornamos muito amigos. E, de fato, a questão da saúde mental, ela vem se tornando um tema cada vez mais recorrente, justamente porque as empresas nunca tiveram um olhar muito cuidadoso sobre esse tema. Então, o que a gente enxerga, pelo menos, né, aqui na esfera trabalhista, é que os funcionários têm relatado cada vez mais adoecimentos por conta de burnout, por conta de ansiedade, depressão, e a chegada da atualização da norma regulamentadora vem como um suspiro. Então, traz um acalento para os colaboradores nesse sentido, de pensar que agora não só a questão física, ergonômica e também de acidente ser avisada, mas também a questão dos riscos psicossociais. Então, questão de cobrança de metas, questão de sobrecarga de trabalho e por aí vai. Eu sou a Márcia, é um prazer, eu sou psicóloga. A saúde mental é um assunto que hoje, né, tá muito, muito fácil de se falar. Então a gente ouve nas famílias, nas escolas, nas empresas, e a NR01 entra com isso, né? Quando ela traz para a gente a questão dos riscos psicossociais, ela está falando desse olhar para a saúde mental. Então, é um assunto extremamente importante. A escolha do assunto hoje aqui para a live, né, doutor Paulo, é realmente necessária.
Exatamente, muito obrigado. E para começarmos aqui no bloco um, né, o que que mudou com a NR1? Então, a gente sabe que a NR1 é a norma regulamentadora que estabelece ali as diretrizes gerais de saúde e segurança no trabalho. Ela funciona como uma espécie de norma base para todas as demais NRs. Então, Uhum. recentemente, ela ganhou destaque porque passou a exigir uma atenção maior aos riscos psicossociais dentro das empresas, reforçando aí a necessidade de identificar, avaliar, gerenciar fatores de riscos que possam impactar na saúde mental dos trabalhadores. Os riscos psicossociais são fatores presentes dentro da organização de trabalho que podem afetar a saúde mental e emocional dos trabalhadores. Então, estamos falando aqui, por exemplo, de um excesso de cobrança, de metas abusivas, jornadas excessivas, assédio moral, conflitos constantes, falta de apoio da liderança, que é muito comum, e isso gera aquele estresse crônico. Então, esses fatores podem contribuir principalmente aqui para o desenvolvimento de uma ansiedade, de uma depressão, burnout e outras doenças que estão relacionadas ao ambiente de trabalho. Uma das principais mudanças foi justamente a necessidade de considerar os riscos psicossociais dentro da gestão de riscos ocupacionais. Isso significa que, assim como a empresa já avalia riscos físicos, químicos ou ergonômicos, ela também deve identificar e avaliar fatores que possam prejudicar a saúde mental dos seus colaboradores. Com relação à obrigação da prevenção, o foco da norma não é apenas agir quando o problema já aconteceu, é muito mais agir de uma maneira ali a prevenir. As empresas elas devem adotar medidas internas para reduzir ou eliminar situações que possam gerar um adoecimento mental, promover um ambiente de trabalho mais saudável, seguro e principalmente equilibrado para todos. Então, o impacto aqui nas empresas ele é significativo porque elas precisarão olhar com muito mais atenção para a forma como o trabalho é organizado e para o bem-estar dos seus colaboradores. Porque isso, além de reduzir afastamentos e processos trabalhistas, é uma forma de investir também na prevenção que tende a melhorar o clima organizacional da empresa, a produtividade e a retenção de talentos. Por outro lado, a falta dessa atenção para esses riscos pode gerar responsabilidades jurídicas e financeiras muito importantes. Então, doutora Marina, antes de entrarmos propriamente nas doenças ocupacionais e nos impactos que esses riscos podem gerar na saúde dos trabalhadores, eu queria que você nos ajudasse a entender melhor esse cenário. Nós vimos, né, pelo que eu acabei de explicar, que a NR1 ela trouxe uma preocupação maior com os riscos psicossociais e com a prevenção. Na prática, qual foi a principal mudança para as empresas e que os empregadores precisam observar a partir dessa atualização? Perfeito. A principal mudança que a gente enxerga é que hoje as empresas precisam ter um cuidado muito maior e muito mais atenção relacionado a esses riscos psicossociais. Esses riscos são aqueles atrelados à saúde mental e emocional do colaborador. Então, questão de sobrecarga de trabalho, como eu havia dito, questão de assédio moral, enfim, diversas questões relacionadas a esse ambiente de trabalho, principalmente voltados à saúde mental do colaborador. Uhum. Você já teve algum caso em que o trabalhador só percebeu que ele estava doente quando ele precisou de fato ser afastado? Sim, com certeza, com Uhum. certeza. Muitos clientes acabam relatando que acabam não se afastando por esse receio de sofrer uma retaliação no retorno do afastamento. E, infelizmente, esses colaboradores acabam sendo desligados da mesma forma. E muitos acabam tendo noção do afastamento quando a bomba explode, ou seja, quando eles falam, não, realmente eu preciso de algum tipo de ajuda, porque não dá mais para me manter no ambiente de trabalho assim. Então, o que eu vejo é que esses colaboradores, eles já estão há algum tempo na instituição, são colaboradores que normalmente performam muito bem, e aí, ao passarem por uma gestão despreparada, acabam adoecendo, muito por conta, né, dessa questão de cobrança de metas excessivas, da exposição, das diversas horas extras, e aí sim acendem o alerta, de falar assim, não, eu preciso me afastar de fato porque eu estou adoecido. E aí, quando passam com psiquiatra e com psicólogo, tem o laudo de burnout, de ansiedade, depressão e doenças relacionadas ao trabalho. Uhum. Entendo. E você acredita, aqui seria mais uma pergunta para vocês duas, tá? Vocês acreditam então que
as empresas elas ainda estão tratando a saúde mental apenas como aquele discurso institucional de, olha, aqui nós somos a melhor empresa para se trabalhar, aqui nós temos um ambiente acolhedor, aqui nós temos uma gestão horizontal. Isso é mais um discurso institucional do que, de fato, uma aplicação na prática. Com certeza. Apesar de os grandes bancos terem diversas campanhas de conscientização e falarem sobre bem-estar, na prática a gente enxerga que não é bem assim. Então, eu lembro quando eu era bancária, de fato, assim, o banco vendia algo para fora que era uma excelente empresa para se trabalhar, que se preocupava com os funcionários, porém efetivava gestões extremamente tóxicas, despreparadas, pessoas que eram até boas tecnicamente, mas sem qualquer preparo para a gestão de pessoas. E isso acabava levando diversos funcionários ao adoecimento. A gente estava conversando, né, Márcia, assim, não precisamos trazer exemplos específicos, mas justamente sobre esse ponto da questão do discurso institucional, né, que muitas vezes ele não cola dentro das empresas, ou até mesmo não é apoiado pela gestão, ou até mesmo pela organização, né, então acaba sendo apenas aquele discurso institucional para um marketing, mas que por Uhum. trás tem um ser humano ali que não está sendo visualizado. Sim, Paulo André, isso é super importante, né? Então, quando a empresa consegue olhar, né? Eu sei de empresas que olharam para essas questões dos riscos psicossociais de uma forma diferente, né? Porque se o meu funcionário está bem, eu estou bem, meu resultado é positivo. Então, as empresas, né, que nós tivemos aí um período de um ano, que acho que dá para a gente chamar de um período educativo da NR01. Então, as empresas que olharam para essa questão com um olhar mais sério, entendendo, quando a gente vai até o RH, identifica o quanto existe de afastamento hoje por saúde mental, crise de ansiedade, burnout, depressão. Então, se isso está acontecendo numa determinada empresa e o gestor consegue perceber que ali tem um alerta, então funciona completamente diferente daquele que está olhando para a NR01 como mais um problema, mais uma demanda para a nossa organização. Então, tem um alerta muito interessante por trás da NR01 e quem está levando isso a sério, do meu ponto de vista, só tem a ganhar. Excelente. É muito bom ver que realmente para pessoas que estão dentro, né, como por exemplo eu e a doutora Marina, que já estivemos dentro de ambientes como esse, de fato ouvir de um especialista como você, Márcia, que realmente isso não é um caso isolado, né? Acontece muito nas empresas de tratarem isso apenas como discurso institucional, infelizmente. Uhum. Né? Doutora Marina, com relação a aumento de ações trabalhistas, né, principalmente aqui conectada à questão de burnout e assédio, essa questão da alteração da NR1, ela tem algum impacto na questão do aumento da entrada dessas ações trabalhistas discutindo esses assuntos? Não necessariamente. Então, desde mais ou menos 2020, com o início da pandemia, a gente tem notado uma crescente no volume de ações trabalhistas relacionadas à doença ocupacional. Então, isso é algo extremamente comum, principalmente porque os grandes bancos acabaram reduzindo o quadro de funcionários durante esse período e nos anos subsequentes, com o grande aumento de volume de trabalho. Então, essas pessoas, esses bancários ficaram extremamente sobrecarregados e, com isso, né, muitos se afastaram e muitos acabaram recorrendo ao judiciário para requerer uma indenização relacionada à doença profissional. Eu enxergo que agora, né, com o dever das empresas de se atentarem a esses riscos psicossociais, que haja não um aumento, mas um olhar mais atencioso sobre isso perante o judiciário, sem dúvida alguma. Uhum. O setor bancário, sabemos, né, historicamente já convive ali com metas muito agressivas. Você acredita que esse caso aqui será um dos mais impactados?
Com certeza, sem dúvidas, sem dúvidas. O setor bancário será extremamente impactado justamente por conta dessa questão de cobranças excessivas, tanto no ambiente comercial quanto no ambiente administrativo. É algo que a gente enxerga com uma certa recorrência aqui no escritório. Uhum. Fora isso, tem a questão dos próprios canais de denúncias, que muitas vezes, né, apesar de serem utilizados pelos colaboradores, não são efetivos. E, além disso, os próprios programas, né? Existem programas dentro das instituições que, na prática, acabam não funcionando. Entendi. Doutora Márcia, quando nós falamos em um risco psicossocial, do que exatamente nós estamos falando? Existe uma forma de explicar aqui ao público o que é um risco psicossocial? Sim. Uhum. Os riscos psicossociais, eles estão associados, Paulo, quando a gente tenta entender o ambiente organizacional. Então, em que momento a população daquela empresa está adoecendo? Então, por exemplo, metas inalcançáveis, né? Se ninguém ali está atingindo a meta, eu começo a observar os funcionários adoecidos, ansiedade, burnout, depressão, afastamento, começa a faltar, mudança comportamental, enfim, aquele funcionário que era brincalhão, aceitava o happy hour, o almoço, de repente ele parou com aquilo. Então, a gente começa a perceber um ambiente adoecido quando a gente olha diretamente para os profissionais daquela equipe ou daquela empresa. Então, os riscos psicossociais, eles estão quando o meu ambiente não me favorece, meu ambiente organizacional, meu clima organizacional não me favorece. Então, quando a empresa se preocupa com a saúde mental do trabalhador, então a gente está falando de os riscos muito, muito escassos, né? O contrário também existe. Se a empresa não se preocupa com a saúde mental dos colaboradores, então a gente está falando de muitos riscos psicossociais. Pode envolver o assédio, como a doutora Marina já trouxe. Uma questão muito séria que eleva os riscos psicossociais é a comunicação dentro da empresa. Se eu não tenho uma comunicação empática, uma comunicação clara, uma comunicação acolhedora, né? Quando o meu líder não sabe se comunicar, eu gosto muito do CNV, né? Que é a comunicação não violenta. Uhum. Então, quando eu entendo que eu tenho um líder que ele não sabe se comunicar, às vezes eu não estou falando de uma empresa, eu estou falando de um único líder que está adoecendo aquela equipe. Então, se eu pego esse líder, eu capacito ele, eu mostro a ele um curso de liderança, liderança empática, liderança assertiva, não agressiva. Então, eu posso estar trazendo qualidade para aquela empresa e trabalhando a saúde mental dos colaboradores, com certeza. Legal, muito interessante você trazer esse ponto de quando não necessariamente a empresa, né? Porque conecta muito com o que a gente acabou de falar sobre o marketing que a empresa investe ali para transformar aquela empresa em uma empresa saudável, uma empresa acolhedora, mas que por conta de um líder acaba Exato. meio que tirando toda essa magia, né, que a empresa tenta conquistar ali do mercado, até mesmo de pessoas que estão dentro ali para vestir a camisa e representar a empresa lá fora, né? Perfeito. Isso é fácil da gente enxergar numa empresa, quando, por exemplo, uma empresa tem várias equipes e eu estou falando de adoecimento em uma única equipe. Então, se a gente investiga e entende que é aquele líder, então a gente não está falando de uma empresa, né, em si, a gente está falando de um alguém. Então, por isso que entra, né, esse período de adaptação da NR01 foi um período legal até para investigar, fazer o mapeamento do que está acontecendo, né? E às vezes a gente não está falando da empresa como um todo, está falando de uma pequena equipe. Então é muito interessante ouvir o trabalhador, né? Então, uma entrevista em grupo funciona? Funciona. Mas quando eu entendo que não se trata da empresa, se trata de uma equipe, e eu converso com o meu funcionário, eu dou voz ao meu funcionário, né? A doutora Marina trouxe ali a caixa de denúncias, né?
A caixa de denúncias até funciona porque ela é anônima, né? Então, às vezes o meu funcionário ele não quer falar mal do gestor ou mal da empresa. Então, quando ele tem essa caixinha onde ele consegue se expressar e dizer, meu chefe me liga fim de semana, né? Eu tive um colega que ele disse, o meu chefe logo depois do almoço de domingo já começa a disparar e-mail e aí ele escreve assim com delicadeza, olha, só para eu não me esquecer. Né? Isso é adoecedor. Você está ali no almoço de família, começa a receber e-mails do chefe, enfim, né? Então, questões de saúde mental, riscos psicossociais, é isso, é a gente minimizar ao máximo o que pode adoecer o meu funcionário. Ótimo. Pode falar, doutora. Marina, você ia falar? Ui, não, não. Não? Então, aí conectando com relação a justamente isso que você, esse ponto que você trouxe, né, Márcia? Sobre tem uma caixa de denúncia. Existe, na sua visão, algum método prático que as empresas elas podem usar, como por exemplo, pesquisa, entrevista, grupos focais, algum tipo de treinamento específico direcionado que possa ajudar a empresa nessa, tanto no mapeamento Uhum. quanto no tratamento dessa questão dos riscos psicossociais. Sim, Paulo, sim. No mapeamento é legal, existem inventários que a gente chama, são questionários, são testes que o RH pode aplicar. Mas eu gosto muito das entrevistas individuais ou grupo, né? Você chamou de grupos focais, né? Então, grupos de determinadas equipes, onde se tem mais quadros de ansiedade. Então, o primeiro mapeamento para mim é ir até o RH e tentar entender. Existe aqui questões de afastamentos, licenças, diagnósticos, existe conflitos, né, que já foram declarados, existe a questão do assédio, seja moral, seja sexual, existe muita baixa de funcionário, né, muita falta, enfim. Tudo isso já me traz um mapeamento do que está acontecendo ali naquela empresa. E quando você me pergunta como é que a gente pode agir, né? Aí a gente já entra numa fase da intervenção, né? A intervenção existem diversas maneiras. Então, por exemplo, que eu gosto muito, roda de conversa, né? Vamos se abrir aqui, né? Vamos falar das nossas dores, acolher aquele funcionário. Também gosto, né, do canalzinho de denúncias, eu gosto de uma caixinha, né, onde o RH vai ali tentar entender o que está acontecendo. Eu gosto muito, né? Muitas empresas estão usando os psicólogos para isso. Traz aqui um workshop, trabalhar a questão do estresse. Então, porque o burnout, ele é um estresse crônico. Quando a gente já começa a ensinar o funcionário a lidar com o estresse, porque, né, veja, Paulo, hoje as empresas, elas são muito competitivas. Então, não dá para a gente pensar que eu estou sendo contratado para ir lá fazer um social, entregar minha parte e ir embora. Não. Vai ter cobrança, vai ter pressão, vai ter meta, né? Então, quando eu entendo que o mercado está competitivo, que eu estou exigindo mais do meu funcionário, mas eu me preocupo com o estresse que eles estão apresentando, eu ofereço situações de bem-estar. Então, tem empresas que se preocupam em oferecer apoio psicológico, né? Tem empresas que se preocupam em oferecer ali um Gympass, por exemplo, uma atividade física, enfim, né? Então, palestras, workshop, roda de conversa, esses questionários que o RH tem ali, sabe aplicar, os psicólogos também, enfim, né? Tem muita coisa que dá para ajudar quando esses riscos já são conhecidos, não é? Maravilha. E existe aqui uma diferença entre pressão saudável e um ambiente adoecedor? A gente consegue fazer essa Sim, distinção? existe. Então, a pressão saudável é exatamente isso que eu falei, né? Nós somos contratados e lá na entrevista eu já sei o que eu preciso fazer, né? Quando eu estou lá, eu conheço a minha parte, às vezes eu tenho metas a cumprir, eu tenho prazos, então eu vou ter pressão por isso? Vou ter pressão, né? Agora, quando é que eu entendo que isso virou adoecedor?
quando o meu horário não é respeitado, quando as minhas férias não são respeitadas, quando eu tenho demandas maiores do que o meu contrato de trabalho, quando o meu horário de almoço não é respeitado, enfim, né? Então, eu estou falando de um ambiente adoecedor quando eu não sou ouvido, quando eu não sou acolhido, né? Quando eu tenho um chefe, um líder, por exemplo, que ao invés dele me orientar, porque eu gosto muito quando o líder ele é treinado para saber falar, né? Diferente dele dizer assim, Paulo, você não faz nada direito. Ele dizer, Paulo, vi que você está com dificuldade nesse relatório. Vamos fazer juntos dessa vez? Enfim, né? O líder empático, o líder que orienta e não o líder que grita. Então, eu estou trabalhando a saúde mental, né? Uhum. E quais são os sinais aqui que normalmente aparecem quando você está chegando ali à beira de um esgotamento emocional? Sim. Os primeiros sintomas, né, ele está muito relacionado. Sintomas físicos vão aparecer, né? Então, começa a ter dor de cabeça, Ahn, o sono. O sono é um detalhe super importante, né? Se eu começo a dormir mal, sabe o domingo, aquele finalzinho do domingo que já começa a bater aquela ansiedade, aquela sensação estranha, aí eu acordo várias vezes à noite ou eu demoro mais para dormir. Então, esses distúrbios de sono aparecem, a dor de cabeça, a enxaqueca aparece, distúrbios alimentares. Então, quando o meu funcionário chega na hora do almoçar, hoje eu não vou almoçar, vou só comer uma maçã, enfim, né? Quando eu começo a perceber que eu não estou ok, que um relatório que era simples para eu fazer, agora eu não estou conseguindo. Então, o cognitivo está diferente, né? O que que é isso? Eu não consigo me concentrar, eu não estou tendo raciocínio em coisas que eu sempre tive, né? Então, começa a ter irritabilidade, que já é um sintoma do estresse. Então, quando isso começa a sair do meu controle, né, diferente do cansaço, estou só cansado, né? Então, começa a juntar esses sintomas, então a gente já está caminhando para um esgotamento, não é? Entendi. Doutora Marina, gostaria de acrescentar alguma coisa aqui nesse primeiro bloco? É exatamente isso. Então, enquanto eu fui bancária, em meados de 2023, mais ou menos no final do meu contrato de trabalho, eu tive um burnout, né? Passei por uma gestão assediadora no banco e foi justamente isso que aconteceu. Então, primeiro vem as questões físicas, né? Então, queda de cabelo, insônia, ansiedade, chega, né, aos domingos à noite, a gente fica com aquela palpitação, pensando, poxa, amanhã começa tudo de novo, para no final vir o diagnóstico. Então, é muito isso que acontece, realmente, como a Márcia relatou. Vem primeiro a questão física, para depois vir o diagnóstico. Uhum. Maravilha. Agora nós vamos entrar em um tema que está diretamente ligado à realidade de milhares de trabalhadores brasileiros, e especialmente no setor financeiro. O ambiente bancário, como já mencionado aqui, ele é conhecido por metas elevadas, cobranças constantes por resultados e um ritmo de trabalho bastante intenso, né? Então, é justamente nesse contexto que surgem discussões importantes sobre estresse, ansiedade, burnout e outros impactos na saúde mental dos profissionais. Para falar sobre isso, vamos entender melhor quais são os principais fatores de risco e como essas situações têm sido observadas na prática. E aí, gostaria de compartilhar aqui também com o pessoal que está acompanhando a live, né, que quem está aí assistindo provavelmente já trabalhou ou conhece alguém que trabalhou em um ambiente que sentia ansiedade só de ouvir o som do celular ou ao abrir o e-mail da empresa, né? Porque eu posso compartilhar aqui eu já, né? Uhum. Então, doutora Marina, quais são as situações que aparecem, né, com mais frequência nas ações trabalhistas bancárias? Os mais comuns sempre envolvem a questão de cobrança excessiva por metas, exposição de resultados, pressão constante, jornadas extensas, aquelas mensagens que acontecem fora do horário de trabalho, isso é super comum na área comercial do banco, então nas agências, muitos gerentes relatando essas mensagens fora do horário, tanto no celular corporativo quanto no celular pessoal. Isso também acontece bastante nos cargos isentos de ponto, sem qualquer tipo, né, de cargo de confiança, então estão
São cargos que acabam trabalhando bastante, né, fazendo jornadas extremamente exaustivas, questão de acúmulo de funções também, a própria equiparação salarial. Então, esse descontentamento, né, de diferença salarial também acaba gerando uma questão de saúde mental. Legal. Você percebe algum tipo de padrão que se repete nos relatos dos trabalhadores, seja de mesmo nível, níveis diferentes? Existe ali um padrão que eles conseguem ali se repetir nos relatos que você vai recebendo? Sim, com certeza. Cada caso tem as suas particularidades, mas o que a gente consegue, o que a gente observa bastante são os relatos de ansiedade constante, de medo pelo não atingimento de metas, de sensação de insuficiência, dificuldade, né, de desconexão do trabalho. Então, são relatos que costumam vir de forma recorrente aqui para a gente. Uhum. Conectando aqui nessa questão do medo, o medo de perder o emprego ainda faz muita gente suportar esse tipo de ambiente abusivo? Sem dúvidas, como muitos desses bancos, né, se dizem ser as melhores empresas para se trabalhar, a pessoa fica com muito receio de sair desse ambiente. Muitos clientes falam: Nossa, eu fiquei com muito receio, porque eu não sabia que fora do banco existia um mercado extremamente amplo. E essas pessoas acabam permanecendo nessas instituições por muitos anos, muitos anos. Então, acabam adoecendo, não buscam ajuda médica justamente por esse receio da retaliação ou do desligamento, receio de serem enquadradas como abaixo do esperado nas avaliações de performance. É algo cada vez mais comum da gente ouvir. Uhum. Aqui, com relação ao sentimento, né, desses trabalhadores, muitos deles eu acredito que percebem o adoecimento só depois que saem, mas também muitos outros percebem enquanto estão ali trabalhando, né? Em ambas as situações, qual que é a forma, né, a medida legal aqui que pode ser adotada tanto em uma situação quanto em outra? Essa questão do que a Márcia havia relatado, né, de você ter receio de voltar a trabalhar numa segunda-feira, de você ter insônia, de você ter perda de memória, tudo isso levanta alerta. Então, tudo aquilo que não é algo comum, né, do seu dia a dia, por exemplo, quando você entrou no banco, merece atenção. Então, tudo que não for comum da sua rotina, com certeza liga o sinal de alerta. E pensar também, né, dessa questão de volume de jornada. Então, poxa, estou trabalhando muito, tenho muitas demandas, não estou conseguindo dar conta, minha gestão não me ajuda, não tenho uma escuta ativa. Tudo isso merece atenção. Aí vem o ponto, né? Alguns clientes só tomam esse conhecimento quando saem da empresa, quando buscam uma orientação de um psicólogo, de um psiquiatra ou até mesmo de um advogado. Entendido. Então, enquanto você está ali dentro da empresa, é importante você conhecer a si, né, entender ali o seu corpo, entender o que ele está tentando te dizer, ver se realmente você está ali saindo da sua zona de conforto, tentar buscar uma solução interna, né, como já mencionamos anteriormente, tem pesquisa, tem caixa de denúncia, tem rodas de conversa, e se isso não resolver, aí sim tem que evoluir para uma questão mais de ajuda com um profissional especializado e até mesmo chega em alguns pontos ali a um afastamento, né? Enquanto a pessoa ainda está trabalhando ali diariamente e passa por uma situação como essa em níveis graves, né? Digamos assim. E quando ela sai da empresa, tem essa possibilidade de buscar meios jurídicos para tentar reverter, né? Se é que posso dizer que há essa possibilidade de reverter esse tipo de impacto mental no trabalhador. Sim. Mas sabe, Acaba- Paulo, quando a gente fala, né, de esgotamento, né, quando a gente fala de burnout, muitas vezes, né, ou todas as vezes, quando o assunto é esse, o paciente, ele não tem
vontade de falar, né? A gente enxerga ali até uma apatia, uma queda na eficiência, uma queda na energia. Então ele não sabe buscar ajuda porque ele está sem motivação, ele está num comportamento evitativo, num comportamento mais negativista. Mas se a gente fala de trabalhar em equipe, se a gente fala de olhar atento da gestão, então, observar uma mudança comportamental é um grande alerta para se o funcionário não está percebendo que ele está caminhando para um burnout, a equipe, o colega do lado, o gestor pode perceber quando ele começa a perder prazos, quando ele começa a não se envolver ativamente nas reuniões, quando ele não se interessa. Então, tem queda de energia, tem queda na energia física, queda na, nas entregas, nos prazos. Então, por exemplo, eu atendi um paciente recentemente que ele veio com diagnóstico de burnout e eu já atendi ele anteriormente numa outra situação. Ele apareceu, aparentemente era visível ver o abatimento nele, né? Então, a barba, ele era todo arrumadinho, a barba sempre bem feita, deixou de fazer, deixou de se arrumar, né? O olhar cansado. Então, o esgotamento, ele não é um cansaçozinho, não, é uma fadiga horrível, né? Sem ânimo até para falar. Então, se ele não está buscando ajuda, quem está perto, seja a rede de apoio, seja o parceiro, seja o colega de trabalho, ligar um alerta e pedir, né, ajuda para aquela pessoa, eu acho que é muito saudável, né? A equipe estar atenta com esse olhar nos sintomas e na mudança comportamental dos funcionários, não é? É isso mesmo. Você falou sobre o esgotamento emocional, né? O corpo, ele vai dando sinais antes mesmo de colapsar, de chegar em um nível Vai, extremo, de você se submeter a um, sim. né? Não ter condições de trabalhar, não ter condições de fazer o seu, né? O seu dia a dia ali funcionar. Sim, sim, a gente chama isso de exaustão, né? Quando ele caminha, né, para esse esgotamento, essa exaustão, sim, a gente consegue observar o quanto aquele funcionário mudou. Então, o burnout, ele é muito sério, sabe, Paulo? Muito sério. Então, às vezes a gente procura uma ajuda ainda tendo crises de ansiedade. Então, por que que o burnout é tão sério? Porque ele vai, se ele não for, né, cuidado, olhado com atenção, ele vai levar aquele paciente a um TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada, né, onde ele vai estar precisando do acompanhamento psiquiátrico, da medicação, ele pode ir a uma depressão, né, uma depressão maior, onde um paciente em depressão dificilmente ele consegue trabalhar bem, né? Então, olhar para o burnout como o estresse crônico que me leva a um esgotamento, me leva a uma exaustão, e dali vão surgir as doenças, outros transtornos, depressivo, de ansiedade, enfim, né? É um olhar atento, é um assunto bastante sério, né? Então, as empresas estão, sim, na minha opinião, começando a entender isso. O burnout hoje já não é mais uma palavrinha difícil, é uma palavra comum no ambiente organizacional, na prática clínica da psicologia, da psiquiatria. Então é isso, é importante olhar e entender e ver, meu funcionário não está igual, né? Então vamos cuidar disso com bastante seriedade, não é? Uhum. A pessoa ela consegue, na maioria dos casos, né, perceber que ela está adoecendo e correlacionar isso ao ambiente de trabalho, ou muitas vezes, ah, não, estou cansado, estou com sono, eu acho que eu não estou dormindo bem, mas o meu trabalho está indo tudo certo. Isso é normal de relatos que você ouve? É interessante essa pergunta, Paulo, porque assim, nem tudo é ambiente organizacional. Então, Uhum. muitas pessoas não estão bem, estão lidando com outros assuntos pessoais. Então, em clínica, a gente consegue, junto com o paciente, identificar aquilo é do ambiente organizacional ou aquilo já é teu. Então, fazer essa diferenciação, né? Então, por exemplo, né, uma paciente me disse, a empresa me adoeceu, né?
Há quanto tempo você está na empresa? Há 8 meses. Há quanto tempo você faz acompanhamento psiquiátrico? 8 anos. Então, não, nós não estamos falando exatamente de uma questão de saúde mental na organização. Então, vamos tentar diferenciar o que é dela, né? Em que momento aquilo começou, qual o diagnóstico dela, então, e entender se aquela empresa favorece ou prejudica ainda mais. Mas entender que o burnout ele está relacionado à organização e nem sempre nós estamos falando de burnout. A depressão traz sintomas bem expressivos quando a gente fala de qualidade de sono, quando a gente fala da apatia, quando a gente fala da desmotivação, enfim, né? Então, dar o nome certo ao que está acontecendo àquela pessoa é extremamente importante, né? Para aí depois a gente entender se esse estresse, se isso é um estresse crônico, um burnout, ou se a gente está falando de uma outra situação, não é? Maravilha. A gente vive uma cultura que romantiza a produtividade externa, né? É extrema. Parece que está sempre no trabalho, sempre cansado, virou algo muito normal e até tem termos em inglês que se chamam workaholic, né? O que vocês têm a dizer sobre isso? Tem alguma história que marcou na carreira de vocês com relação a esse tipo de produtividade extrema? Existe uma ideia de que você chegar à exaustão está relacionado ao sucesso, e muitas vezes isso de fato não acontece. E o que me marcou realmente do período em que eu estava no banco foi isso, foi a questão do alerta para o adoecimento. Então, eu vinha de diversos anos, né, sendo muito produtiva, até que chegou um momento que eu paralisei. E foi nesse momento que eu busquei ajuda. Então, é, e isso precisa ser analisado, precisa ter a maior cautela possível, porque de fato muitos trabalhadores estão adoecendo, estão deixando a saúde mental de lado, e é o momento da gente focar cada vez mais nisso. Sim, sim. Um colega médico, ele me disse que ele não consegue entender em que momento se normalizou que médico bom é aquele que dá muitos plantões, é aquele que dorme no corredor, é aquele que não tem vida social, né? E isso é muito sério, né? Então, não só o médico, mas muitos profissionais da saúde têm cargas horárias muito extensas, então adoece. Então, olhar para isso, para essa necessidade, porque não adianta fazer um comparativo com uma criança que está numa crise alérgica. Então, não adianta ela ir ao médico, o médico dá um antialérgico e ela volta para o ambiente todo empoeirado, que está te fazendo mal. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Então, se essa criança está tomando antialérgico e aí está num ambiente mais saudável, limpinho, ela está fazendo, a família está fazendo a parte dela. A mesma coisa em saúde mental. Não adianta a gente achar que não estou bem, estou com uma ansiedade, o meu médico me passa um ansiolítico, pronto, está feito. Não, não é bem assim, né? Eu costumo falar para os meus pacientes que nós temos lição de casa. Então, a minha lição de casa é: a medicação tá ok, estou fazendo terapia, mas eu preciso cuidar dos meus hábitos, né? Hábitos saudáveis, relações saudáveis, atividade física, cuidar da minha alimentação. Então, quando todo esse conjunto está fazendo parte da minha vida, então eu posso ter sucesso no tratamento, não é? Maravilha. Eu vou ler alguns comentários aqui do pessoal que está participando da live e fiquem à vontade caso vocês queiram comentar algum, tá? O arroba Jean Pontara falou que o CNV é muito interessante, todos os líderes deveriam treinar isso, né? A Juliana Sanches 5811 falou que o maior indicativo é o índice de afastamento, né? Que tem líder tóxico, não sente confiança na organização para denunciar. Também a Juliana falou que o medo de demissão é constante nos bancos. O Jean também, Jean Pontara, mencionou que penso que o estresse constante e recorrente pode levar ao burnout, né?
E o Douglas Silva, prevenção é tudo. Liderança atenta, os gestores precisam ser sensíveis ao comportamento do colaborador. RH precisa contratar líderes com soft skills alinhadas a esse tema e sempre haver uma reciclagem. E para finalizar aqui os comentários, a Juliana Sanches mencionou que já li que burnout é doença de gente competente que entrega demais. Uau! Exatamente isso. Sim, sim, sim. Exatamente isso. É difícil a gente ver uma pessoa tendo burnout que não trabalhe muito, né? É quase impossível. E normalmente são pessoas que se doam demais, né? Que têm um nível assim de um nível intelectual muito alto, que vem de uma crescente dentro do mercado de trabalho, da instituição, com boas notas, boa performance, e aí até que tem o estalo e aí tomam conhecimento da doença ocupacional. Muitas vezes os funcionários, eles não querem ser percebidos, né? Eles não querem que a empresa saiba que eles não estão bem. Então, eles buscam ajuda na terapia, então, falar sobre isso, mas num ambiente, né, fora da empresa. Então, o medo de ser visto como incompetente, ineficiente, né? Eu tive uma paciente que disse assim: se minha gerente souber que eu estou tomando a medicação, né, para ansiedade, vai dizer que eu estou de mimimi, né? Então, isso é muito sério, né? O que eu gosto muito de líder, o que para mim é o líder de verdade, é aquele que ele sabe elogiar no grupo. Então, tem ali uma reunião de grupo, parabéns, você fez um baita de um relatório, mas ele sabe dar bronca ou fazer cobranças, correções no one-on-one, né? Sou eu e você, vem cá, né? Então, vamos falar, vamos dar bronca no individual e o elogio no grupo. Isso motiva, isso ensina. Isso me mostra uma liderança empática, né? O que eu acho bastante necessário hoje, né? Ótimo. E também o que acontece muito é o inverso, né? Aquele líder que nunca elogia, mas que em toda oportunidade está ali sempre Sim. massacrando na frente de outras Uhum. pessoas o seu colaborador. Exato, expondo o colaborador, É. exatamente, Ver a exatamente. humilhação, não é? O elogio não é público, mas né, aquela É. indireta, aquela alfinetada, sempre, sempre em conjunto. Uhum. Exato. Depois de entendermos os impactos que determinados ambientes de trabalho podem gerar na saúde mental dos trabalhadores, chegamos a um ponto fundamental dessa discussão: a responsabilidade das empresas. Mais do que identificar os problemas, é preciso falar sobre a prevenção, o acolhimento e criar ambientes de trabalhos mais saudáveis. Com as recentes mudanças relacionadas à NR1 e a crescente atenção aos riscos psicossociais, muitas empresas têm se perguntado quais são as suas obrigações e como elas podem agir de forma efetiva para evitar o adoecimento dos colaboradores. Então, é sobre isso que vamos conversar um pouco agora. Eu sei que já falamos sobre algumas práticas lá no início, né? Mas, doutora Marina, a empresa, ela pode ser responsabilizada quando ela ignora sinais claros de adoecimento? Sem dúvida alguma. Então, quando o colaborador adoece, e a gente consegue demonstrar isso numa ação judicial, a empresa precisa fazer o pagamento de uma indenização para esse colaborador. Então, havendo um nexo entre a empresa, né, entre o trabalho e o adoecimento da pessoa, sem dúvida alguma, ela vai ser responsabilizada e vai precisar pagar uma indenização para esse funcionário. Não só se ela deu causa a esse adoecimento, como também se ela agravou algo já existente, ou seja, uma ansiedade, uma depressão. Documentos internos e mensagens corporativas, elas podem virar provas em processos trabalhistas? Sem dúvida alguma. Não só os documentos, né, como prints de WhatsApp, gravação de reuniões, prints de e-mails também, como também a própria prova testemunhal é essencial na Justiça do Trabalho, e também a questão da própria perícia médica. Então, o perito, né, indicado pelo juiz, vai avaliar todas essas questões de ordem mental. E na sua visão, o que que as empresas elas deveriam começar a fazer agora para evitar problemas futuros? Primeiramente, mapear todos esses riscos psicossociais das empresas,
capacitar melhor as lideranças, criar canais efetivos de escuta, não esses canais, né, que a gente sabe que acabam não tendo uma efetividade, revisar as práticas de cobrança e promover uma cultura que de fato valorize os resultados sem comprometer a saúde dos trabalhadores. Aqui, a próxima pergunta, eu acredito que pode ser tanto para a doutora Marina quanto para a doutora Márcia, porque trazendo um pouco da minha experiência no mundo corporativo, né? Mas, sim, treinamentos e políticas internas, elas realmente ajudam ou elas são muitas vezes apenas formais? Porque nós que estivemos ali no dia a dia, sabemos que treinamentos, políticas internas nem sempre ajudam, nem sempre atingem o público que realmente deveria atingir, é mais do mesmo, né? Como se diz. Mas isso também vai muito da empresa, vai muito do gestor, vai muito do treinamento, então a gente não pode generalizar, né? Então, essa é uma visão que eu tenho de exemplos pelos quais eu passei, que treinamentos funcionavam, políticas internas também, como também treinamentos e políticas internas não funcionavam em outra instituição, né? Na Uhum. visão de vocês, isso acontece de que maneira? Eu gosto, né, Paulo? Eu conversei com uma pessoa que ele me disse assim: Nossa, nem sabia o que era assédio moral. Então, ele falou, é o meu jeitão, né? Então, realmente, o jeito dele, né, de liderar era brincadeirinha com as meninas, era apelido, né? Isso é extremamente desconfortável, né? Mas ele achava ele fora do ambiente de trabalho é assim também, é o que põe apelido nos sobrinhos, é o que chama as meninas, ai, tá bonitinha a sua roupa. Então, assim, ele nunca entendeu que isso poderia ser um assédio sexual, que isso poderia ser um assédio moral, que colocar um apelido ridicularizava aqueles funcionários. Então, quando a gente conversou sobre isso, ele arregalou os olhos, dizendo assim: Nossa, então eu poderia ser processado. Então, veja, né? Ele não passou por um treinamento, ele passou por um bate-papo, onde o óbvio para mim não era para ele. Né? Então, muitas vezes a gente confia nos nossos líderes sem perceber o que está acontecendo ali. Por isso que dar voz ao colaborador é extremamente importante. Se aquelas meninas tivessem sido ouvidas, elas iam dizer: Eu não gosto que ele fala da minha roupa, eu não gosto que ele fala do meu cabelo, eu não gosto que ele me chama de bonitinha da equipe. Enfim, né? Então, às vezes, né, a gente investe em treinamentos, né, caros, enfim, a empresa fala: Não, minha empresa é pequena, eu não vou fazer isso. Mas identificar, né, quando a gente sabe ali o que está acontecendo dentro da empresa, num bate-papo, num atendimento individual, com um profissional de saúde mental, com um profissional de RH que saiba acolher e orientar, principalmente. Então, são projetos de intervenção que nem toda empresa pode investir em grandes treinamentos, né? Você acabou de falar, nem todo treinamento é eficiente, né? Por quê? Porque nem todo treinamento atinge todo mundo. Então, dependendo da linguagem daquele treinamento, ele pode não atingir esse colega que eu falei, né? Que para ele as piadinhas eram engraçadas e não eram humilhantes. Enfim, Paulo André. Então, os casos são individuais, existe casos e casos, né? Mas eu acredito muito que o tema de saúde mental está aqui, está para ficar, né? Então, hoje a gente fala de assédio, a gente entende que isso tem um custo legal para algumas empresas, que processos trabalhistas existem, enfim, né? Então, eu sou mais otimista no sentido de achar que sim, é claro que se passou por um treinamento, passou por um atendimento e esse líder não mudou, então não tem muito o que fazer, né? A tentativa aconteceu, mas ele não abraçou a causa, então ele precisa ser substituído, não é? Maravilha.
Exato, é exatamente isso. As empresas precisam de ações concretas. Não basta treinamentos e manuais que, de fato, elas acabam não aplicando aquilo que elas prevêem, né, que elas dispõem nesses documentos. Maravilha. Doutora Márcia, o que seria um ambiente psicologicamente saudável de verdade? Ah, é bem legal pensar nisso, né? Para mim, é um ambiente onde a comunicação existe. Para mim, é um ambiente onde existem metas, mas são metas realistas, onde existem cobranças, mas são cobranças dentro de limites saudáveis. Então, um ambiente saudável é um ambiente onde o colaborador chega e se sente seguro, né? Onde um colaborador percebe que ele pode falar, né? Que se ele tiver uma questão pessoal e naquele momento ele não está bem, ele pode se sentir confortável em falar com o RH, em falar com o gestor, enfim, onde ele é respeitado dentro do que foi proposto para ele, onde a sua carga horária é respeitada, onde o seu final de semana é respeitado, enfim. Para mim, ambiente saudável, psicologicamente saudável, é um ambiente com limite e principalmente com respeito, né? Existe alguma atitude simples que os líderes eles poderiam adotar e que já faria ali uma diferença, logo no início? Sim, observar a sua comunicação, né? Então, o líder que sabe se comunicar, o líder, eu gosto do líder que sabe pegar na mão, né? Então, às vezes, você contratou um estagiário ou um analista júnior. Então, não é justo que você espere do analista júnior o que o sênior pode entregar, né? Então, você entender quem é que você contratou, em que momento de vida ele está, né? O líder que respeita isso, o líder que entende que esse aqui eu preciso pegar na mão, né? E ele tem coragem de fazer isso, disponibilidade para fazer isso. Então, dessa forma, a liderança é extremamente saudável. Tem exatamente um comentário aqui que fala justamente sobre isso, né? Não se forma líderes do Brasil, arremessam analistas para a liderança sem preparo algum. Exatamente, exatamente. Uhum. Deixa eu ver se tem mais algum Exatamente. comentário Pessoas interessante. muito boas tecnicamente, porém completamente despreparadas para a gestão de pessoas. Outro comentário aqui da Thalita, só quem teve ou tem burnout sabe como expor para a liderança. Faz piorar ainda mais a nossa saúde mental. Infelizmente, os gestores não estão preparados para lidar com funcionários que chegam à exaustão. Deixa eu ver se tem mais algum outro. Perfeito. O Douglas fala aqui, perfeito, doutora Márcia, o óbvio precisa ser dito. Qualificação é de extrema importância. Sim, exatamente. Eu gosto muito dessa frase, né, que o Douglas até escreveu. O óbvio, para mim, não é para você, né? Então, a gente precisa dar ouvidos a todo mundo. Vamos tentar se entender, né? Lembrando que líder também tem burnout, que líder também tem estresse, né? Então, como é que eles estão sendo cobrados, né? E como é que eles estão repassando isso? Então, tem toda ali uma escala hierárquica que precisa ser olhada. A saúde mental é de todo mundo. Então, se eu tenho um diretor, né, se cuidando com a saúde mental em dia, eu vou ter um líder e vou ter o funcionário. Então, se eu tenho todo mundo bem, a empresa vai bem, não é? Mitos e verdades. Chegamos agora ao nosso último bloco, que será um pouco mais dinâmico e descontraído. Ao longo da live, nós falamos sobre saúde mental, ambiente de trabalho, riscos psicossociais e responsabilidade das empresas. Mas existem muitas informações que circulam no dia a dia e nem sempre é fácil separar o que é mito do que é verdade. Então, preparamos aqui algumas afirmações para que as nossas convidadas comentem de forma rápida e objetiva, ajudando a esclarecer dúvidas muito comuns sobre esse tema. Então, doutora Marina, mandar mensagem no WhatsApp às 23 mostra comprometimento da equipe? Com certeza não, ainda mais quando esse acionamento vem sem o devido registro de ponto, né, sem a marcação efetiva dessas horas extras para os cargos que registram ponto, e ainda que sejam cargos que não registram ponto,
essa jornada extensa até as 23, que normalmente começa lá cedo, né? Mais ou menos 8, 9 horas da manhã, não é algo normal. Então é um mito. Márcia, mito ou verdade? Burnout é só falta de férias. Não, férias é super importante, né? Todos nós precisamos de férias, mas não, o burnout vai muito além disso, né? O burnout é um estresse que vai se tornando crônico, me levando a um esgotamento emocional, uma fadiga física e mental. Então, é muito mais que isso. Então, muita gente fala, depressão é frescura, burnout é mimimi. Então, são pessoas que estão muito, muito desavisadas sobre esses temas de saúde mental, não é? Marina, mito ou verdade? Se ninguém pediu afastamento, isso não significa que ninguém está adoecendo. Se ninguém pediu afastamento, isso não significa que ninguém está adoecendo? Isso, com certeza. Com certeza. Foi o que eu relatei anteriormente. Muitas pessoas têm muito receio de saírem de afastamento, né? De saírem pela licença do INSS justamente por conta disso, de uma questão de retaliação, medo de serem desligadas, de não conseguirem se realocar no mercado de trabalho, de não conseguirem ser realocadas em uma empresa melhor. Ótimo. Doutora Márcia, vamos lá. Mito ou verdade? Fazer terapia virou frescura da geração atual. Nem todo mundo acredita no processo terapêutico, né? E a terapia não, a terapia vai ajudar, vai auxiliar para que esses funcionários tenham controle do estresse, controle da raiva, regule as suas emoções, então o autoconhecimento. Eu vejo coisas incríveis acontecerem, né, na terapia, na psicoterapia, então, só que nem todo mundo acredita nela, né? Eu sou suspeita para falar, mas eu vou dizer que eu, Márcia, a terapia me ajudou demais ao longo da minha vida, demais. Então, é isso que eu levo para os meus pacientes e eu tenho pacientes bem, bem felizes com o resultado terapêutico. Ótimo. Doutora Marina, com relação à primeira pergunta, né, a primeira afirmação sobre mandar mensagem no WhatsApp às 23, tem uma pergunta aqui do Jean Pontara sobre isso, né? Doutora Marina, e se o colaborador mandar a mensagem, a ideia do líder é não responder? A ideia do líder é não responder, porque foge do horário de trabalho convencional, a não ser que seja uma área que trabalhe especificamente com essa jornada, né, jornada da noite, da madrugada, tudo bem. Fora isso, o ideal é que o líder não responda. E aí, para você também, mito ou verdade, ambiente tóxico não é apenas quando alguém grita no escritório. Com certeza. O que eu vejo bastante é essa questão do assédio velado. Então, muitas vezes é um assédio que não vem com gritos, com palavrões, com xingamentos, muito pelo contrário, ele existe de forma velada. Então, é questão de, tem muita gente querendo o seu lugar, o mercado lá fora está difícil, você sendo mulher, tendo filhos, é ainda mais difícil de você conseguir uma realocação. Então, não necessariamente precisa haver essa questão, né, dos gritos, enfim, de um assédio mais explícito. Normalmente, o que a gente observa é a questão velada mesmo, que ainda assim a gente consegue comprovar. Márcia, o problema não é que as pessoas estejam mais sensíveis. Hoje existe mais informação e reconhecimento sobre saúde mental. Sim, com certeza. Hoje, essa história, né, eles estão muito sensíveis, então não pode falar nada. Não, não é isso, né? As pessoas estão adoecendo, sim, pela competitividade que tem acontecido, né? Pela sobrecarga, pelo excesso de trabalho, de metas, diversas coisas. Então, não, não é sou sensível, não é. As pessoas até aguentam bastante, né? Então, uma pessoa, quando ela apresenta o estresse crônico, quando ela apresenta o burnout, ela já está há bastante tempo adoecendo. Não foi rápido, não foi de um mês para outro. Então, tem muito mais que só ser sensível, né, envolvido nesse assunto, não é? Exatamente.
Bom, pessoal, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, mas antes de encerrarmos, eu gostaria de pedir para que cada um de vocês deixasse aqui uma mensagem final para quem está nos acompanhando hoje ou para quem vai ver esse vídeo posteriormente. Então, eu passo a palavra para vocês dois. Quando a empresa se preocupa, é bom para todo mundo, né? Se a empresa estiver atenta nos riscos psicossociais dos funcionários, vai ser bom para ela, para os gestores, para os diretores e também para os funcionários. Então, essa empresa vai ser uma empresa de êxito, com certeza, na minha opinião. Paulo, agradeço demais, foi uma delícia, né? Foi um bate-papo bastante necessário, urgente, foi gostoso demais. Parabéns, doutora Marina, te conhecer, foi muito gostoso. Parabéns pelo seu trabalho, Paulo. Você soube escolher o tema e parabéns. Você é um excelente advogado que está aí pensando na saúde mental também, né? Então, incrível. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês dois. Prazer é nosso. E é aquilo, né? A saúde mental, ela não é um privilégio, não é um privilégio, nem um tema secundário, e é uma condição essencial para que qualquer pessoa possa trabalhar com dignidade. Então, esse é meu recado. Assim, bancário, você que está sofrendo algum tipo, né, de doença profissional, busque ajuda, né? Ajuda psiquiátrica, ajuda psicológica, ajuda jurídica também. E é isso. Doutor Paulo, muito obrigada. Prazer em conhecê-la também, Márcia. E foi muito boa a nossa conversa de hoje. Obrigada. Muito obrigado pelas contribuições de vocês. Realmente foi um papo aqui extremamente rico e eu tenho certeza que trouxe muitos esclarecimentos para quem está nos assistindo agora e para quem vai nos assistir em algum momento. Hoje nós falamos sobre um tema que está cada vez mais presente na realidade das empresas e dos trabalhadores. Mais do que cumprir uma obrigação legal, falar sobre saúde mental no ambiente de trabalho é falar sobre pessoas, qualidade de vida, produtividade e respeito. A ideia dessa live foi justamente trazer informação e conscientização, mostrando que a prevenção é sempre o melhor caminho e que ambientes saudáveis geram benefícios para todos. Eu quero agradecer de forma muito especial a doutora Marina, a doutora Márcia por terem aceitado o convite, por estarem aqui compartilhando conosco tanto conhecimento e experiência. Foi uma honra contar com a presença de vocês. E também agradeço a cada pessoa que dedicou um pouco do seu tempo para estar aqui conosco, acompanhando a live, enviando perguntas e participando dessa conversa tão importante. Então, se você gostou desse conteúdo, não esquece aí de deixar o seu curtir, de compartilhar com outras pessoas que precisam assistir também. E se inscreve aí no canal para acompanhar os próximos episódios do nosso quadro Papo com Especialista. Um grande abraço a todos vocês e espero vocês em uma próxima. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau.